signo de Gêmeos, vamos para a sua leitura para a área amorosa para o mês de abril. Vamos ver o que a espiritualidade tem para vocês. Estou deixando um aviso aqui em outros vídeos também, de que agora eu estou buscando a melhor forma de realizar o trabalho aqui no YouTube dentro das minhas possibilidades de horário e dos meus outros compromissos. Então, a realização das leituras gerais, intuitivas, acontecerão sempre no início do mês, ou um pouquinho antes, e depois haverá leituras para áreas específicas que serão escolhidas intuitivamente, ou poderei sortear, enfim. Mas daí a gente entra em outros aspectos aí para cada signo, tá? Ao invés das leituras semanais, porque para mim fica mais leve e eu quero que seja algo bom, gostoso, né? Um encontro entre nós, onde a gente tem uma troca e que seja leve para todo mundo, tá? Então, dessa vez é a área amorosa. Vamos lá, então, para sua leitura. Vamos ver o que a espiritualidade tem para vocês. Vou deixar na descrição do vídeo o meu contato para meus serviços terapêuticos e espirituais e também para leituras particulares. E a chave Pix, caso você sinta em seu coração de deixar uma contribuição, eu ficarei muito grata, tá bem? Vamos lá, então. Liberte-se, é hora de retornar ao controle da sua vida. Química, sente forte atração magnética. Muito pronto. Decidida exatamente em relação ao que quer, para que lhe chegue antes do possível, quanto antes possível. Pode ser você em relação a alguém, ou alguém em relação a você. Cuidado com as bandeiras roxas. Certos sinais estão te avisando. E aí a gente vai destrinchar aqui, para entender exatamente aí o que são essas bandeiras. E quando a gente trata de amor, eu não tô falando de você não viver plenamente as oportunidades. Quando sai esse tipo de carta, vamos ver em qual sentido vai nos aparecer aqui, porque eu estou vendo que você tem aí uma questão de liberação para fazer, pode ser em relação ao passado, mas existe alguém com uma forte química e pronto aí para chegar até você. Ou você sente uma química muito grande em relação a alguém e está pronto para ir até essa pessoa. Existe apenas uma questão de libertação aqui, mas sinto que é algo que já está ficando para trás, que você já está cuidando disso aí. É alguém que provavelmente já está trabalhando em si mesmo, nos seus sentimentos, nas suas emoções, para conseguir viver algo plenamente, tá? Aqui, só em relação a essas bandeiras, eu sinto que é um aviso para você. Para que você vá com calma, tá? É o que eu tô escutando aqui, vá com calma. Por quê? Você pode já ter se machucado muito no passado, e isso não deve ser o seu impedimento. Apenas o que eu sinto aqui é que você já passou por questões. Então, para que você saiba fazer boas escolhas e entenda que, normalmente, em questão de relacionamento, é onde as pessoas mais sofrem. E é onde mais as pessoas se paralisam na vida, depois que acabam tendo um sofrimento desses. E aí, é algo que você não está precisando nesse momento. Então, eu tô sentindo aqui que você curta as possibilidades que chegam para você, saiba analisar, não com cuidado extremo, mas saiba escolher. Tomando sempre cuidado, não é o cuidado a palavra, o respeito por tudo que você já viveu, por tudo que você já passou, já aprendeu, para que você... Isso significa que você vai conhecer essa pessoa e que ela vai ficar na sua vida? Não. A gente nunca tem como saber esse tipo de coisa, né? E nem o que está por trás dos pensamentos e das intenções das pessoas. Algumas vezes as pessoas deixam sinais, como aparece aqui, outras vezes não. Então, a gente tem que aprender a viver. É claro que quando a gente quer um relacionamento, a gente está se propondo a ter um relacionamento sério com alguém, nós estamos... E nem sempre é sério, às vezes vai iniciar de uma forma com encontros, como normalmente inicia. Mas a falta de expectativa, ela é importante, apenas viver os momentos, aquela boa conversa, aquele bom café tomado junto com alguém, aquele almoço, aquele jantar, e aproveitar aquele momento com alegria, aquele momento de troca, de conversa mesmo, sabe? Porque às vezes a gente também precisa disso. Mas de uma forma leve, tá?
de uma forma onde você já não saia se entregando demais, porque existe esse aviso aqui para você. Porque aí essa pessoa não fica e você pode ficar muito frustrado, muito frustrada, aí já fica triste, já é um gatilho para voltar ao sofrimento de um passado do qual você está se libertando, tá? Então, o relacionamento para você agora, depois desse aprendizado, você pode escolher ter um novo aprendizado. Aprender a gente sempre aprende, mas eu digo nas questões de dor, né? Ou você pode ir se relacionando de uma forma que seja saudável para você, tá? Sem pensar no casamento, apenas esse tipo de coisa vem naturalmente quando você está conectado com uma pessoa saudável, honesta, que tenha essa intenção também, né? A mesma intenção que você. Tem uma pessoa ali que já tinha deixado claro para mim, tinha certos aspectos e a forma como se comunicava, que era uma pessoa que queria relacionamento aberto. E não é a minha vibe, eu não tenho nada contra isso, tá? Eu só acho ruim essa mistura de energias pela visão da energia. Porque nem sempre essa outra pessoa vai lá se relacionar com alguém saudável energeticamente, tá? Então, é com base nisso que, pra mim, tá? Eu não gosto desse tipo de relacionamento, ele não serve. Por quê? Porque eu demorei muito pra limpar no sagrado feminino, com práticas, com ervas, a minha energia do ex. Não foi fácil, tá? Não foi uma vez uma vaporização no útero que limpou. Houve um trabalho tanto de desconexão, tanto mental, energética, no útero também, porque a mulher recebe essa energia, ela começa a sentir falta daquela pessoa, sabe? Às vezes não é nem amor. Então, com base na minha experiência, fora os miasmas, né? Essas coisas assim que a gente tem que estar limpando do campo da gente que é do outro. Então, assim, eu não me relacionei com essa pessoa que queria relacionamento aberto. Apenas tive ali uns momentos de sair, me divertir e tal. Mas algo que pra mim eu deixei claro que não era minha vibe. Certo? Então, você tem que saber o que escolher. É pra escolher uma pessoa pra aceitar algo que vai me fazer sofrer depois, que não é a minha vibe, que é apenas pra não estar sozinho, sozinha. É isso que você tem que prestar atenção em você. Se você ainda está nesse aspecto, é hora de trabalhar primeiro a sua libertação, tá? A sua independência emocional, para que você atraia alguém que não vai te trazer mais um aprendizado para que você aprenda a ter independência emocional. Porque isso aconteceu comigo, tá? Depois de um relacionamento longo, ter um relacionamento onde eu tive que, na verdade, aquele relacionamento eu vi, assim, extremamente negativo, mas para aprender a ter independência emocional. E foi aí que eu aprendi a me observar e me trabalhar energeticamente, psicologicamente, para aprender a ter amor. Então, eu me propus a ficar sozinha para aprender a ter amor próprio. Porque por mais que nós estejamos num sentido empoderada, às vezes em alguém, você está sujeito a traições, você não tem como cuidar da vida do outro o tempo todo. Então você está sujeito a tudo, e quando você está sujeito a tudo num relacionamento, esse relacionamento, por mais que essa pessoa não seja legal para você, ele não pode vir a te destruir, ele não pode vir a te paralisar, ok? E é onde mais as pessoas são atacadas para serem paralisadas, tá? Inclusive quando a pessoa é médium. Quando a pessoa é médium, sabe, eles têm que ter um relacionamento muito blindado energeticamente, né? Com muita oração, com muita união, para que não haja problemas. Porque daí eu ataco o fulano no relacionamento, ele fica mal, e aí essa pessoa não desenvolve o seu trabalho. E isso a gente pode falar em várias coisas, inclusive profissões, porque se você vier a trabalhar, a facilitar a vida das pessoas de alguma forma, melhorar a vida das pessoas, você pode, assim, ser sempre alvo no seu relacionamento, no seu trabalho, em várias questões da sua vida. Então, isso significa que a gente tem que se paralisar e ficar com medo? Não. Que a gente tem que aprender a se cuidar, aprender a escolher, aprender a ter a independência emocional necessária para se relacionar com alguém, tá? Até porque as pessoas vão embora, as pessoas saem da nossa vida, a gente não tem por que ficar paralisado na vida, né? Com estresse, com tristeza, isso não deve acontecer com ninguém, na verdade, né? Vamos lá, então. Clarificando cada carta, liberte-se, química. E pronto. Uou! Cuidado com as bandeiras.
roxas que estamos falando. Como assim? Ainda... Então, signo de Gêmeos. Quando a gente fala aqui de liberte-se, é Papisa. Papisa tá me falando aqui, tapando aqui a parte do corpo dela. A Papisa tá me falando daquilo que é mais profundo para você. Essa pessoa pode ter te ferido do passado, pode ter te ferido profundamente. Vamos colocar aqui, eu não falei de pessoas casadas, né? Porque aqui me direcionou muito para alguém que teve um relacionamento no passado e que precisa se libertar. E que já existe alguém com uma forte química aqui. Mas digamos que você seja casado. Vamos adaptar aqui para quem é casado. Você precisa se libertar de alguma dor do passado em relação à pessoa que você está agora. Ou em relação ainda a um amor do passado, ainda que você esteja com alguém. E pode ser amor do passado, ainda vou corrigir mais uma questão. Ou pode ser questões também que vêm da sua infância, sabe? Bloqueios, programações mentais. Porque se você está num relacionamento, existe uma forte química entre você e essa pessoa. E talvez essa pessoa queira dar um próximo passo ou até reafirmar com você o quanto gosta de você. Mas aí as bandeiras roxas aqui podem se referir justamente a você não trazer para uma relação, para a sua relação de agora, aquilo que te feriu no passado, tá? Então, a gente pode fazer várias associações aqui. Eu estou dando opções aqui para quem é casado, para quem tem um relacionamento, tá? Pessoa comprometida. E aqui diz respeito a Papisa aquilo que é mais profundo, aquilo que você não mostra para todo mundo, aquilo que é mais profundo para você. Inclusive pode ser em relação ao seu aspecto feminino, tá? Suas dores maternas, a dor que você viu a sua mãe passar, enfim. Liberte-se de padrões também, senti de falar aqui. Trabalhe na sua libertação e você vai saber identificar aqui o que é para você, tá? Então, química, sumo sacerdote. É como se eu senti mais de uma coisa aqui, mas vamos por partes. Essa química, existe uma química, a gente fala de química, atração, né? Sua, dessa pessoa, pode ser recíproco, mas talvez por alguma crença espiritual, você também acabe trazendo alguns empecilhos. Digamos que você pense que, e também a gente está falando de emoções profundas ali, de libertação, que o relacionamento, você pode ter sido programada, ensinada, enfim, sobre ser pecado algumas coisas, né? Que você, inclusive, gostaria de ter na hora da troca dessa química. E aí a gente pode estar falando de um relacionamento que você teve, né? De alguém que está chegando na sua vida com essa forte química ou alguém com quem você tem relacionamento. E aí, o que você precisa fazer é ser a imperatriz, tá? Assumir esse papel aí como alguém que está pronto, é alguém que está empoderado, empoderada, né? E não é poder sobre o outro, tem o seu próprio poder, tá? Né? Sobre suas emoções, domina a si mesmo. Então, ao invés de estar com empecilhos que vêm de teorias e questões de entendimentos espirituais de pessoas, é hora de você estar no seu pleno poder e você está se relacionando com alguém. Então, a imperatriz, ela é extremamente sensual, certo? Então, não permita que certos bloqueios, certas programações mentais, e até às vezes pode vir de vidas passadas, a gente não lembra porque parece que cada vez que eu penso em me relacionar sexualmente com alguém, eu tenho uma sensação de que eu tô cometendo um pecado, né? Então, aqui é hora de se libertar disso também. Tanto para que você viva plenamente esse relacionamento que você está, quanto para um novo relacionamento. Viva a sua sexualidade plenamente, tá? Porque aqui a carta do sumo sacerdote não está combinando com essa carta da química.
E aqui existe um motivo para isso, né? E aqui, cuidado com as bandeiras roxas, veio o As de Bastos, tá? E aqui nós temos, aqui dentro desse As de Bastos, opa, vou fechar aqui. É um casal, né? A gente tem um casal aqui dentro. E eu quis clarificar, e veio a carta do juízo. É como se alguém que quer se conectar com você e não está no mesmo patamar. Olha como a carta, vou ter que fechar aqui os... olha como... Deixa eu fechar aqui. Olha como na carta do juízo, né? Existe ali um apontamento para a mulher e para o homem. A mulher está acima, o homem está abaixo. Mais abaixo, assim, né? Não está na mesma condição. Não está na mesma vibração. Tá? E aqui eu vejo que olham para esse homem e pode ser, está me remetendo justamente a mulher estar numa vibração muito mais alta e ser alguém extremamente espiritual. E esse homem está com uma vibração baixa. E é como se fosse orquestrado realmente, até porque tem a carta do sumo sacerdote, a gente pode trazer para esse aspecto também, que o encontro está sendo orquestrado pelo espiritual para você, para que você tenha esse relacionamento. Mas aqui, saiba que essa pessoa não está na mesma vibração que você. E é isso que você tem que entender. E essa pessoa não tem a mesma compreensão que você tem, espiritual, energética. Então, é algo que talvez você tenha que estar mostrando e ensinando para essas pessoas, de alguma forma. Tá? Essa pessoa não está na mesma vibração que você. E é como se essa pessoa até pode receber a confiança, eu sinto, da sua espiritualidade, daqueles que te guiam para estar com você. Mas essa pessoa vai ter que andar na linha, tá? Porque senão tiram ele de perto de você com a carta do juízo. Tiram ele de perto de você. É como se você fosse alguém muito protegido, muito protegida, e talvez às vezes os relacionamentos possam acabar com uma forte influência espiritual para te proteger. E aí você pode achar ruim ter que acabar esse relacionamento. Nossa, eu tô sentindo uma energia fortíssima nesse sentido aqui, de que é exatamente isso. Eu peguei bem o fio da meada aqui, agora. E que, ok, você quer se relacionar com ela? Muito bem. Você vai ter que andar na linha com essa mulher. Se você não andar na linha, você vai se ver não só com ela, mas você vai se ver com a gente. É que eu não estou falando de ex-relacionamento. Ou você está num relacionamento, tá? Onde a pessoa tem uma vibração mais baixa que você, não tem essa compreensão espiritual que você pode ter, que você pode ser uma pessoa muito espiritualizada aqui, tá? Você carregando um cedro aqui, com esses dedos apontados para cima, você tem um poder espiritual grande, tá? E você não precisa ser uma bruxa, uma sacerdotisa necessariamente, tá? Mas alguém tem o dom da palavra, o dom da oração, pode ser de várias formas, da meditação, enfim. Você é alguém muito espiritual, aqui, muito espiritualizada, tem muito poder. E aí, não vai vir um chuchuzinho, um ser aí se relacionar com você para estragar todo o caminho que você vem desenvolvendo. E eu sinto que é a sua espiritualidade falando aqui com você. Então aqui, também um aviso para você. Você vai se relacionar? Você vai deixar com que a sua vida seja paralisada de novo por dor de relacionamento? Você tem que estar no seu pleno poder de imperatriz. Olha aqui, ó, fulano, tá, quer se relacionar? Então, assim, você me respeita. Isso é o mínimo, isso é o básico. Aí fica difícil da gente começar um relacionamento dizendo, fulano, você me respeita. Mas dentro do relacionamento, das conversas, você vai mostrando que você é alguém que só fica num relacionamento onde você tem respeito, onde você se sente respeitada, né? Que se a pessoa não te respeita, não serve pra você. Você vai embora desse relacionamento gostando ou não, certo? E é isso que às vezes um cara pálida tem que ter noção, porque aí ele vai pensar duas vezes. Ou ele é um narcisista boboca, porque eu já tive situações assim. O narcisista eu avisei. Todos. E eu não tô aqui falando pra me vangloriar de nada. Todos se arrependeram. Esses dias eu dei baixa ali no Instagram que eu tinha, que trabalhava mais essas questões de empoderamento feminino. Todos voltaram. Tinha uma lista ali de pelo menos 3 dessas pessoas aqui me chamando. E como eu já tava por dar baixa naquele Instagram ali mesmo, eu já dei baixa com todo mundo junto ali.
E é porque eu sou má? Não. Porque são pessoas que me machucaram muito no passado. É pra me vingar? Não. É porque eu não quero contato. Porque eu venho limpando, talvez justamente estava Mercúrio retrógrado, eu venho limpando as energias, e aí pode ser que essas pessoas com essa limpeza sintam cada vez mais que você não está mais conectado com elas. Sintam cada vez mais a falta da sua energia, porque aquela falta que talvez você sentia, aquela pessoa começa a sentir, porque você não está mais conectado em pensamentos, em sentimentos, em energia com aquela pessoa. E com base nesse trabalho de transformação interior, e aí são essas pessoas que vêm até você. É isso que acontece, tá? E aí é uma decisão. É o tipo de pessoa que hoje eu quero me relacionar? Não. Não é. Então, tchau. É isso. Quando um homem, tá? Porque a gente tá com muitas situações de homens, tá? Porque aqui eu tô falando nitidamente, eu sinto que é pra uma mulher, tá? E pros homens podem ser aqueles que se sentirem à vontade de escutar, até para que você também escolha, né, uma mulher que se goste, que se respeite, porque daí essa mulher também vai acabar te respeitando, tá? E quem se respeita, normalmente vai acabar respeitando o outro, tá? E um belo dia, um narcisista achou que poderia, assim, sair da minha vida e que ele iria ficar muito bem. E quando você é marcante na vida das pessoas, essa pessoa não fica bem. Ela pode ficar bem por um tempo, lá pelas tantas, essa pessoa vai ver que você faz uma grande falta para ela. E aí já era, né? Quando é o tipo de coisa assim, a mulher vai aguentando. Normalmente a mulher vai aguentando. E aí, com base nesse aguentar, a confusão que o homem faz normalmente é pensar, tá no papo. Posso fazer o que eu quiser aqui, não vai acontecer nada. Só que quando existe a decisão de que acabou e de que agora o dom basta, não tem o que faça. Essa pessoa que demorou um pouco para tomar a decisão, ela toma a decisão de uma forma muito mais certeira. E aí não tem o que faça essa pessoa querer voltar para essa relação, porque ela aprendeu a ter amor próprio. Aprendeu a gostar de si, a fazer melhores escolhas e de olhar para essa pessoa e perceber que essa pessoa que faz jogo, essa pessoa que quer me tirar do meu poder, não quer o meu bem, certo? Então é isso, esse empoderamento, e essa palavra vem sendo muito, eles modificam por outras coisas, eu vejo às vezes por outros termos, né? Posicionamento, por exemplo. Só que para se posicionar, só porque essa palavra virou, né, e teve muitas distorções em relação a isso, poder pessoal não é restrito à mulher, é poder do homem tem o seu poder, a mulher tem o seu poder, né? E o nosso poder, né, se o outro vem para uma relação tentando tirar o seu poder, não é alguém digno de estar com você. Imagina se tá assim agora, como é que vai ser no futuro, né? Então, às vezes, mesmo gostando, é o fato de você primeiro sempre gostar de você mesma para fazer uma escolha. E eu vejo que essa pessoa está aqui, voltando mais para a leitura, num patamar abaixo de você, energeticamente, espiritualmente, de que você tem que ter a noção disso, tá? De que é alguém que você vai ter que ensinar sobre questões espirituais, sobre energias, porque eu tô lidando com alguém que sabe muito bem disso, tá? E se ele realmente não quiser aprender, não é o que você faça, tá? Às vezes a pessoa, como essa pessoa que saiu, depois se arrependeu, às vezes somente na dor essa pessoa vai aprender, tá? Tem gente que é assim, não aprende no amor, só na dor, tá? E às vezes a gente também, né? Ninguém aqui é santo e ninguém aqui é perfeito também. A gente aprende também na dor. Eu já aprendi muita coisa na dor, muita coisa, tá? Então, eu senti de tirar o oráculo da deusa aqui pra você, pra gente clarificar um pouquinho mais, tá? Gostei dessa leitura. Essa leitura foi muito forte. Você tem, assim, um empoderamento, só que às vezes vem pessoas querendo tirar esse poder, e essa pessoa você tem que dar limites pra ela. No meu poder você não mexe. No meu poder de escolha, no meu poder da minha roupa até, né? No meu poder você não mexe. Eu tenho muito dinheiro. Não é o suficiente pra mim. Pra vender o meu poder, então tem que ter mais do que dinheiro. Tem que ter fidelidade. E nem mesmo assim não é roubar o poder, porque a partir do momento que essa pessoa daí não cumpre, você levanta, pega as suas coisinhas e vai embora, independente da pessoa ter poder, tá? Que você não é alguém que está à venda. Vítima, questões aqui
Você pode ter sido vítima, sim, de muitas coisas, de abusos, de vários sentidos, pode ser psicológico, questões muito enraizadas, muito profundas aqui, tá? Só que você não pode ficar no estado de vítima. Vítimas atraem mais abusadores, tá? Então é hora de você resgatar esse poder. É aqui que você tem que estar. Você tem que estar aqui no estado de imperatriz. É fácil de chegar aqui? Não. E as cartas aumentem. A gente vai tirar aqui e vai ver se vai sair imperatriz. Claro que a imperatriz tem outros sentidos também, mas aqui eu tô falando de alguém que tá no seu plano de poder, tá? Então é aqui que você tem que trabalhar para estar. E se eu não consigo hoje ser a imperatriz, eu vou trabalhar nesse empoderamento pessoal para que eu esteja com extremo amor próprio, trabalhando na minha beleza, no meu poder, para que eu esteja pronta, tanto para assumir uma relação, quanto para ficar nela, quanto também para sair da relação se ela não for boa para mim. Tá? E vítimas normalmente não conseguem estar nesse estado. Então, também é hora de trabalhar todas as suas dores emocionais para que você não fique nesse estado. Eu já estive, gente, eu não tô aqui, né? Às vezes as pessoas ficam bravas, né? Não é para te ofender, né? Na verdade, aqui é energia. E eu tô captando a energia de alguém que muito já não se fez de vítima. Quando a gente é vítima realmente de coisas reais, não é só uma questão de estou me vitimizando de uma forma, mas a gente tem que entender que em dado momento nós somos vítimas de certas pessoas, de certas situações, mas que eu preciso sair desse estado, tá? Não persistir nesse estado de vitimização, mesmo que tenha sido muito difícil para mim. E às vezes, também não estou falando de fingir que as coisas não existiram, porque a cobrança vem, às vezes, até na saúde. Então, aqui é trabalhar em você, tá? Se ofereça tratamentos, meditações, massagens, tudo que venha a trazer poder para você, tá? Ativação da Kundalini, nesse caso aqui para você, que é uma das ferramentas que eu utilizo no meu trabalho, pode ser extremamente interessante aqui para você. Só tem um preço de ativar a Kundalini. Você quanticamente ter mudanças rápidas no sentido de descobrir as pessoas como elas são, quem elas são e ter alguns problemas às vezes de relacionamento, sim. Por quê? Porque você vai descobrir muitas vezes coisas. É sempre assim com todo mundo? Não. Para cada um é um efeito diferente. Às vezes a pessoa só se sente muito energizada, tá? Mas aí começa quando a Kundalini sobe e ela remove bloqueios ali, às vezes a pessoa enfrenta algumas sombras dela, tá? E também isso às vezes é um processo difícil. A gente tem que falar do lado luz e do lado, não digo lado sombra, porque curar sombras não é negativo. O que é negativo é a minha dificuldade de lidar com isso, tá? Então tem que ir trabalhando no seu empoderamento pessoal. Vamos lá. O que a gente tá falando? Olha só, Lilith, poder, tá? Associam a Lilith a coisas absurdas, tá? Até a swingueiras, olha, eu já vi coisas assim. A Lilith, como eu já vi pessoas falando aqui também, ela não é sua amiguinha. E não é uma boa você ativar esse arquétipo quando você não está disposto a lidar com as suas próprias sombras, quando você não consegue olhar para aquilo que há de mais triste, para a lama que há dentro de você, para as suas águas mais profundas. Por quê? Ela vai te levar por esse caminho e às vezes são os nossos demônios externos, eles são terríveis, difíceis. E vem também uma resistência, sabe? Então, assim, não tô querendo assustar você, porque trabalhar no seu interior não é romântico, né? Não é romântico, mas trabalhar no seu interior te traz poder. Poder, tá? A imperatriz, ela tem um lado luz e um lado sombra. Ela sabe lidar com o lado luz e com o lado sombra dela. E isso traz o quê? Poder. A gente tá falando muito de poder aqui. E novamente eu vou dizer, você está acima, inclusive nesse sentido, dessa pessoa que chega no seu caminho, tá? Então você vai ter que ter paciência. Paciência para ensinar essa pessoa. Imperatriz. Vamos ver. Durga. Hoje mesmo eu estava ali ensinando vela para Durga, tá? Limites. Você vai ter que impor os seus limites. Dizer quem é você, o que você quer e o que você não aceita. Claro que nós podemos fazer tudo isso de uma forma leve, você não precisa estar no aspecto de sou imperatriz e ai de você que faça isso comigo, né? Você vai colocar a sua verdade, tá? Infelizmente, às vezes tem gente, como eu disse, com uma situação que eu passei, que não acredita muito bem que se fizer algo pra você, vai te testar. Às vezes tem pessoas que querem testar. Você tá dizendo que tem esse poder? Então eu vou fazer de tudo pra tirar esse poder e eu vou te testar.
E aí a pessoa às vezes se quebra, né? Ah, mas eu sou o máximo. Não, comigo isso não vai acontecer porque eu sou o máximo, eu sou ótimo, eu sou excelente. E aí a pessoa acaba descobrindo que ele não é tão excelente assim, tá? Então, eu tô sentindo, assim, uma energia desafiadora pra você, no sentido de que no amor, a gente precisa trazer leveza, porque precisa ser leve, já basta, né? Todas os nossos percalços, as dificuldades que nós temos que passar, ainda ter que viver, tá com uma pessoa que nos traz mais desafio dentro de casa. É como eu falei ontem, ter que dormir com o olho aberto, com a pessoa do lado, não tem condições de ficar assim com uma pessoa. Mas, ao mesmo tempo, dentro dessa leveza, saber se posicionar, falar sobre os limites que são aceitáveis para você, o que você pode fazer concessões e no que você não pode, tá? Porque a imperatriz, ela não vai deixar o outro reduzir ela, né, diminuir ela de forma alguma, independentemente do dinheiro que essa pessoa tenha, das condições financeiras, enfim. Então, você tem que dar limites para essa pessoa. E é, assim, sentimentos, emoções, tá? Deixa eu entender um pouquinho melhor aqui. Tá, então essa pessoa vai te trazer sentimentos, vai trazer à tona emoções, inclusive pode trazer coisas que ainda não podem não estar totalmente curadas. Mas isso não é para te destruir, tá? Entrega. Tem que haver entrega. Aqui é manjar. Tem que haver entrega. Saiu aqui junto com a carta do As de Bastos, do juízo e das bandeiras roxas, pessoa tem que ter entrega junto com você. Você tá entregando, tem que haver reciprocidade. É como eu sempre digo, tem dias que eu não tô legal. Eu não vou conseguir entregar tudo para aquela pessoa, tudo que eu consigo entregar normalmente. Tem dias que eu tô a fim de entrar para dentro de mim mesmo, estar num estado de papisa, num estado mais introspectivo, de eremita, porque eu não tô me sentindo muito legal e eu preciso olhar um pouco para dentro de mim mesma e eu quero entrar em meditação ali. Eu não vou conseguir te oferecer toda a atenção que eu normalmente te ofereço. Porque você tem que ter o direito de fazer isso, de estar sozinho em alguns momentos. E aqui eu não tô falando de ir pra noite, de sair fazer viagens, agir como um solteirinho, uma solteirinha, né? Não tô falando disso. Tô falando de ter os seus momentos. E essa pessoa pode querer ter os dela também, né? Mas tem dias que você vai conseguir entregar mais do que aquele dia, né? E aí existe ali um balanço, um equilíbrio, uma balança ali positiva, uma entrega recíproca de ambos, tá? Mesmo que um dia um entregue mais do que o outro, precisa cuidar mais do que o outro, e no outro dia a pessoa tá ótima e aí consegue entregar melhor. E aí nesse jogo da vida você vai vendo como é que realmente se vale a pena, o quanto vale a pena você estar investindo nesse relacionamento. Porque a gente não tem que estar investindo e casando e assumindo uma coisa mais complexa ali com a pessoa, tá? Uma pessoa que não merece, tá? Então, cuidado só com o quanto você se entrega. Você pode ser uma pessoa que se entrega demais, tá? Então, cuidado aqui, signo de Gêmeos. Eu senti que essa conversa aqui foi concluída. Ainda não, vou tirar um oráculo da Lua, então, pra gente finalizar. Só um pouquinho. Vamos ver. Embora a leitura tenha sido concluída, vamos concluir mesmo aqui com um oráculo da Lua, tá? Madurga, tô escutando música fortíssima aqui hoje. Ela tá aqui. A comunicação é a chave. Olha que a gente tá falando de impor os seus limites, de dizer até onde essa pessoa pode ir, né? O que você quer de um relacionamento é conversar, tá? A energia está ganhando força, ou seja, se existia, assim, uma dificuldade de ter um relacionamento aí, está ganhando força para ter essa troca energética. Prosperidade à frente. Inclusive, que a gente está falando de relacionamento, pode ser um relacionamento que te traz prosperidade, desde que você saiba impor os seus limites, saiba dizer a que veio, o que você quer e o que você espera dessa pessoa, tá? De uma forma equilibrada. A gente está falando de poder, você está acima, mas não abuse desse poder, tá? Na forma da imperatriz, de uma forma equilibrada emocionalmente, até mostrando que para essa pessoa que você é equilibrada, tá? Então, eu vou concluir por aqui essa leitura signos de Gêmeos. Até mais.